continuando um pouco agora, eu queria falar sobre outros formatos de representação numérica que às vezes vocês podem encontrar e vocês precisam ter um pouco de noção do que está acontecendo. O primeiro formato que eu queria falar para vocês é o formato chamado de ponto fixo, certo? A gente vai olhar e essa ideia do ponto fixo é que é um número que você está representando, ele é um número fracionário, ele tem casas decimais, mas o ponto está num lugar bem fixo. O segundo formato é ponto flutuante, que a gente vai representar nossos números fracionários como um todo. E o terceiro formato é o formato BCD, decimal codificado em binário. Há uma coisa aqui, eu digo que isso aqui é uma grande falha de tradução, porque apesar de em inglês estar falando fixed point, em português deveria ser vírgula fixa, vírgula flutuante, porque em português, no lugar do ponto, a gente usa vírgula. E eu acho que isso, às vezes, significa uma coisa que atrapalha o entendimento de vocês, tá? Então, trazendo aqui, não é só por uma questão de tradução, é mais por uma questão de entendimento. Nós usamos vírgula para separar a casa decimal. Então, nós estamos falando aqui de números que têm valores após a casa decimal, tá bom? Quando a gente vai falar de ponto fixo, ou no nosso caso, vírgula fixa, a gente vai ter essencialmente os mesmos circuitos que a gente vai trabalhar para números inteiros. A única diferença é que nós temos uma vírgula que está aqui, tá vendo? Nós temos uma vírgula. E quando a gente fala que é fixo, significa que é definido claramente qual bit tem, em que lugar tem essa vírgula. Então, se você precisa pegar um número binário e você precisa representá-lo como ponto fixo, o que você está falando é que você tem uma representação que um certo pedaço desses bits estão menores ali, tem uma vírgula ali separando esses números. Onde você vai usar essas coisas, você pode pensar em usar uma representação de ponto fixo para representar centavos, por exemplo. É uma forma de você falar. Então, ao invés de você fazer o seu extrato bancário em números inteiros, você pode fazer o seu extrato bancário em centavos, tá? É uma das formas de fazer. Ou mesmo você quer trabalhar alguns números que têm uma certa quantidade de casas decimais, mas você está contando essas casas decimais em binário, tá? Então, você está definindo os valores de casas decimais em binário. Nesse caso aqui, nós temos K casas decimais em binário e nós temos N casas inteiras, tá? Isso nos leva à nossa janela de bits, né? Então, nós vamos pegar aqui, olha, um i, nosso índice i formalmente, né? Vai de menos k até n-1, e a gente vai multiplicar o bi pelo 2 elevado a i. Essa representação, ela acaba nos ajudando em vários momentos, porque a parte de fracionária é bem definida e você pode fazer múltiplas operações com ela. Você pode fazer a soma e ele continua usando exatamente o mesmo hardware inteiro. Você vai fazer soma, subtração, porque você só está falando que naquele lugar ali tem vírgula. O que muda é quando você vai fazer uma multiplicação, porque a multiplicação vai gerar mais dígitos, então você precisa se preocupar onde vai ficar essa vírgula depois da multiplicação, tá? Então você precisa tomar o cuidado. No fundo, a gente multiplica, por exemplo, duas casas decimais com outras duas casas decimais, significa que a gente está gerando 4 casas decimais potencialmente, então você precisa tomar esse cuidado aqui como o seu resultado, tá bom? O outro formato, e a gente não vai aprofundar tanto aqui, mas é muito importante vocês saberem, é o formato de ponto flutuante. Esse é o formato que a gente, quando programa em C, por exemplo, você declara float e você declara também double. Tá? O que significa isso? Você tem números de ponto flutuante, tem números de ponto flutuante de precisão simples ou de precisão dupla. Hoje em dia você tem de meia precisão, você tem de precisão quádrupla, você tem mais representações binárias aqui de números de ponto flutuante, mas nós vamos focar só nesses dois aqui para dar uma ideia geral para vocês. Aqui, o conceito principal que nós estamos falando é que nós vamos ter um número de ponto flutuante, esse número aqui tem 32 bits, tá? Na verdade não, esse aqui, desculpa, eu coloquei exatamente ao contrário. Esse aqui é o nosso double e esse aqui é o float, tá? Esse desenho, tá? Mas esse aqui fala tá trocado, os desenhos estão trocados aqui, tá? Desculpa aqui no slide. Então, só para trazer para vocês, então, um conceito muito importante, vamos falar do float aqui, é que você tem um bit de sinal. Esse bit de sinal, ele vai dizer se é positivo ou negativo. Se ele é 0, vai significar negativo. Se ele é 1, vai significar positivo. Além disso, nós temos
o expoente, que gasta 8 bits aqui, e nós temos 23 bits de mantissa. O que são os 23 bits de mantissa? Você está representando o número na forma exponencial 1, alguma coisa, que são exatamente esses 23 bits. Tá? E aí nós temos vezes 2 elevado a o expoente menos 127. Aqui tem uma questão de representação, tá? A gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, mas o expoente é representado com deslocamento, ele não é representado como número de complemento de 2. Então, se a gente olhar aqui, quando eu quiser representar 2 elevado a zero, eu preciso colocar um expoente menos 127 para dar zero. Então, eu preciso colocar 127 aqui, e esse será exatamente o 2 elevado a zero, tá? Porque eu vou subtrair 127 menos 127 e vai dar zero. Por que isso é feito? Isso é feito por causa de algumas otimizações de implementação em hardware. Tá? Então fica mais fácil fazer desse jeito para otimizações de implementação em hardware. A gente é pouco provável que a gente vá implementar uma unidade de ponto flutuante, mas tem bastante detalhe de implementação e de questões relacionadas a ganho de desempenho aqui que seriam relevantes para o que a gente for falar, tá? Então a gente não vai entrar tanto em detalhe aqui. Quando a gente vai falar de precisão dupla, o que acontece é que a gente continua com o mesmo bit de sinais, só que agora a gente vai ter 11 bits aqui de expoente e vai ter 52 bits de mantissa. Então o número passa a ser com muito mais precisão, tanto em casas decimais, quanto também no expoente mais distante que nós podemos colocar. Tá? A próxima representação que a gente tem aqui é o BCD. A gente viu anteriormente o caso aqui do BCD, a gente chegou a ver que a gente pode representar números em BCD e a gente usa muito o BCD aqui para representar esses displays, para usar esses displays aqui. No fundo, a gente fala que esse display é um display de 7 segmentos e aí é muito fácil, se você tiver um número representado em BCD, para você mapear nesse display de 7 segmentos. Então, ele é bem simples, é uma forma de binário bem simples para a gente representar os números em decimais. Como é que funciona isso? Certo? A gente vai pegar aqui no exemplo, a gente vai pegar a cada 4 bits aqui, a gente tem um dígito BCD. Só que se a gente pegar esses 4 bits, a gente vai ver que eu posso pegar do 000 até o 1001, esse aqui é o nosso 9, né? E depois quando chega 1010, que é o 10, a gente não usa até o 1111, que é o 15, a gente não usa. Então, no fundo, a gente usa menos valores em cada bloquinho de 4 bits para poder representar o nosso número em BCD. Como vantagem, a gente tem que é mais fácil apresentá-los. Tá? Então, esse dígito vem direto para cá e esse dígito vem direto para cá. Atualmente, a gente quase não usa mais BCD, a gente vai usar em casos patológicos como esse de ter algum número que a gente precisa mostrar no display. Ainda assim, vocês podem vir a encontrar um circuito que faça essa conversão para vocês, tá bom? Como é que você faz uma soma em BCD, já que nós temos um dígito em BCD? A primeira coisa interessante é que a gente precisa tentar olhar esses números aqui, né? Então, nós estamos falando que nós temos o 7 e nós temos o 5. 7 mais 5 é óbvio que dá 12. E se a gente fizer essa soma direto aqui, a gente tem o 12, mas o 12 não é uma representação válida em BCD. E o que a gente vai fazer aqui é que a gente volta nesses dígitos aqui e a gente sabe que existem 6 valores que não são válidos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 6 valores que não são válidos. Então, toda vez que passa do 9, a gente vai e soma o valor 6. Então, na hora que a gente somar o valor 6, significa que esse dígito aqui é o número 2 e esse outro dígito aqui é o número 1. E isso é exatamente o que nós temos como fazer. Então, a soma em BCD funciona em duas partes. A primeira, você soma cada dígito, certo? Você vai somar o dígito, e se esse dígito aí ficar acima de 9, você vai e soma mais 6 nele para poder gerar o vai 1, tá? Então, você vai somar mais 6 nele para gerar o dígito correto e dar o vai 1 para você, tá? Então, se a gente pegar aqui, olha, 8 mais 9... 8 mais 9 vai dar esse valor aqui, que é o nosso 17, originalmente em binário, mas nós queremos um 17 em BCD. Para poder fazer isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos somar 6 nele. Na hora que a gente soma 6, nós vamos ter o dígito 7 aqui e nós vamos ter o 1 aqui, que é exatamente o 17 que nós temos aqui.
Tá? Então a gente consegue fazer soma em BCD, fazendo as somas parciais e fazendo a nossa correção de valores. Tá? Se a gente tentar olhar isso aqui do ponto de vista de um circuito, a gente faz então a nossa soma original, que nós já tínhamos, a gente vai fazer uma detecção se ela é maior do que 9, e se ela for maior do que 9, a gente ajusta colocando aqui um 6. Se ela não for maior que 9, a gente coloca um 0 e faz a segunda soma, que é a soma que vai fazer o resultado final. Então, se o número estiver entre 0 e 9, ele vai ser somado com 0, que significa que vai ser ele mesmo. E se o número estiver acima de 9, ele vai ser somado com 6, o que significa que nós vamos ter o nosso resultado aqui e vamos ter o nosso vai 1 como resultado dessa conta. Vai ter uma passagem de dígito para lá. Tudo bem? Bom, trazendo aqui então o nosso circuito completo para a gente fazer essa soma mais alto nível, né? A gente está pegando o nosso somador de 4 bits aqui, e esse somador de 4 bits está quebrado em múltiplos componentes aqui, olha. E nós precisamos detectar se a nossa conta é maior ou igual a 9. Como é que eu detecto se a conta é maior ou igual a 9? A gente precisa saber se o número foi 10 ou não, né? Se a gente tem um número que é maior que 10 ou não. Então a gente vai fazer uma lógica que ele vai detectar essa lógica aqui, detecta se esse número é maior do que 10. Então a gente vai e usa, basta você pegar essa expressão lógica, né, do z aqui, pegar os valores. Esse é o nosso 9. Depois a gente vai fazer isso aqui, né? Esse aqui são os valores possíveis. A gente sabe que existe uma combinação aqui que eu preciso ter esses bits aqui ativos, né? No fundo, o que a gente está falando? A gente está falando aqui pela lógica, né? É que se eu tiver esse bit e esse ativo, significa que é 10 ou mais. E se eu tiver esse bit e esse ativo, que é esse E aqui, olha, isso aqui significa que é mais do que 12, esse aqui significa que é mais do que 10, e aí a gente vai usar esse aqui como a nossa regra de saída, tá? Além disso, a gente tem um vai 1 aqui que pode acontecer e a gente também vai usá-lo ali, porque esse vai 1 leva a criar um número bem maior ainda, então nós também temos que fazer essa nossa operação, tá bom? Na hora que a gente manda somar 6, olha que interessante, né? Na hora que a gente manda somar 6, 6 é isso aqui, né? Tudo bem? Então a gente não precisa de muitos bits mais. A gente pode pegar e somar só daqui para cá. Tá bom? Eu não preciso somar mais do que isso, né? Quer dizer, esse bit aqui não precisa ser somado e por isso que a gente está fazendo um somador um pouquinho menor aqui embaixo. Ok, pessoal? Então é possível montar esse somador e a gente consegue fazer esse circuito ficar razoavelmente eficiente se a gente precisar fazer a operação de BCD. Na prática, são poucos casos que vocês usam, mas é uma forma interessante da gente olhar esses números e aprender a fazer essas manipulações de bits, tá bom? Ok, pessoal? A gente fecha por aqui agora, tá? Até mais então.